Qual o cânon das escrituras? Quais são os livros canônicos? Existiu alguma regra para definir se um livro era inspirado por Deus ou não? Afinal, qual a diferença entre o cânon hebraico, protestante e católico? Salve agraciado, salve agraciada, seja muito bem-vindo ao Teologia Facilitada. Bora hoje fortalecer o seu conhecimento histórico sobre a palavra de Deus. Vamos juntos? Todo o conteúdo é válido. A partir de agora você está convidado a tirar um print ou anotar tudo que você for ver, ok? Então vamos lá. A palavra cânon, ela vem do grego e o seu significado é vara reta, régua ou regra. A partir daí a gente já entendeu que teve uma regra básica para definir hoje o que nós chamamos de Sagradas Escrituras, a Bíblia. E qual era essa regra? Um livro ser inspirado por Deus. Ele precisava ser inspirado por Deus. A partir daí, ele era chamado de cânon, um livro canônico, ok? Atanásio, que viveu no quarto século, bem provável que foi o primeiro a citar a palavra cânon. Mais precisamente, cânon do Velho Testamento. Porque naquela época já se discutia o cânon do Novo Testamento. Atanásio simplesmente quis dizer que são chamados de livros canônicos os livros que são inspirados por Deus, tal qual fazem parte hoje das Sagradas Escrituras. Para a gente entender um pouco sobre a divisão, sobre a origem e o significado também da palavra cânon, é muito importante a gente entender que, por mais que o cânon hebraico e o cânon protestante sejam iguais, a ordem e a divisão deles é diferente. O conteúdo é totalmente igual. A ordem que o cânon protestante segue é a ordem da Vulgata, proveniente da Septuaginta. Uma coisa muito legal de se estudar também é estudar o cânon massorético, que na verdade é o cânon hebraico. Porém, os massoretas e os soferins foram judeus estudiosos, escribas, que garantiram a tradição oral e uma contagem textual, ou seja, quantas palavras eram faladas naquele determinado livro. Então, além de preservarem o texto sagrado, os massoretas também transmitiram o texto hebraico da Bíblia. Agora, uma coisa que eu quero deixar de dica aqui para você: seja profundo em suas pesquisas, mas seja profundo mesmo. Cada assunto que nós tratamos aqui no canal é um assunto que necessita de uma profundidade maior em pesquisa. Ou seja, por que essa palavra existiu, quem foi que inventou, por que ela está ainda nos dias de hoje, faz um sentido enorme. Aqui no Teologia Facilitada, nós vamos sempre fragmentar os assuntos para não fazer aquela bola de neve enorme na sua cabeça e você esquecer, cair no esquecimento. Não. Aqui nós vamos deixar bem claro para você cada assunto, para quando você for colocar em prática, você realmente saber daquilo que você está falando, porque você conseguiu absorver. Ok? Vamos seguir. A gente vai ver agora o cânon do Antigo Testamento, mas o cânon protestante. Lembra que eu falei, a quantidade de livros não é a mesma do cânon hebraico, porém, o conteúdo é o mesmo. Fechou? Olha só como os protestantes dividiram o cânon Pentateuco, os livros históricos, os poéticos ou sapienciais, e quando a gente fala de sapienciais, são livros de sabedoria, profetas maiores e profetas menores, totalizando então 39 livros, e é o que nós chamamos hoje de Bíblia. Agora vamos ver o cânon hebraico do Antigo Testamento. Já vai mudar o nome, chamava de Tanakh. E aí você vai dividir da seguinte forma na sua cabeça: Pentateuco, Torá, os profetas Neviim e os escritos Ketuvim. É muito legal aqui essa parte dos escritos, dos profetas, mas eu quero focar no Ketuvim. E aí o Tá de Torá, o Na de Neviim e o Ka de Ketuvim. Aqui o Ketuvim tem esses rolos que eram lidos nas festas. Então, olha que bacana, Cantares era lido na festa de Páscoa, Ruth na festa de Pentecostes, Lamentações era no quinto mês, Eclesiastes na festa dos tabernáculos e Esther na festa de Purim. Os históricos, Daniel, Esdras e Neemias eram um livro só. E Crônicas. Vê só que essa divisão já muda. De 39 cai para 24. Você percebe que os livros são os mesmos. O conteúdo é totalmente igual. Porém muda muito a ordem
e a quantidade de livros, tá bom? Seguindo, eu quero encerrar essa aula aqui falando para vocês das testemunhas. E quem são essas testemunhas? Aquelas que presenciaram discussões sobre o Antigo Testamento, discussões sobre possivelmente a definição do cânon. Olha só, o que Flávio Josefo, que viveu num período de 37 a 95 depois de Cristo, só que muito provável que a Bíblia, né, o Novo Testamento, na verdade, é muito provável que o Novo Testamento ainda não tinha sido escrito, porque o Novo Testamento só vai ser escrito há 150 anos depois de Cristo. Deixa só anotado. A partir daí, Flávio Josefo, ele vai falar o seguinte: não temos dezenas de milhares de livros em desarmonia e conflitos, mas só 22. Calma. Por mais que tenha sido 24 o cânon hebraico que a gente viu aqui agora, quando ele fala 22, bem provável que alguma contagem de algum livro que também foi feita a junção. Porém, ele fala que todos esses 22 livros contêm o registro de toda a história, os quais, conforme se crê, com justiça são divinos. E ele ainda acrescentou: desde Artaxerxes até nossos dias, tudo tem sido registrado, mas não tem sido considerado digno de tanto crédito quanto aquilo que precedeu a esta época. Época esta de Flávio Josefo. Visto que a sucessão dos profetas cessou, mas a fé que depositamos em nossos próprios escritos é percebida através de nossa conduta, pois apesar de ter se passado tanto tempo, ninguém jamais ousou acrescentar coisa alguma a eles, nem tirar deles coisa alguma, nem alterar neles qualquer coisa que seja. Vê que importante? Para encerrar, Mileto, bispo de Sardes, também foi outra testemunha. Ele diz ter viajado para o Oriente em 170, aí já existia o cânon do Novo Testamento, com o propósito de investigar a ordem e o número dos livros do Antigo Testamento. Agora, essa testemunha aqui é uma testemunha que você consegue interpretar como testemunha através da leitura do Novo Testamento. Jesus e os apóstolos, a principal testemunha do cânon é o Novo Testamento, porque ele foi escrito 150 anos depois de Cristo, como eu falei agora há pouco. Ele não questiona o cânon hebraico da época de Josefo, certo? Eles citaram-no cerca de 600 vezes de modo autoritativo, ou seja, com veracidade, com autoridade, incluindo praticamente todos os livros do cânon hebraico. Galera, como eu falei, a aula vai precisar ser dividida em 3. Eu espero que você assista o próximo vídeo, Cânon Parte 2. E eu quero aqui continuar com algumas coisas, como por exemplo, a gente já viu Vulgata, Septuaginta, são outras duas palavras, são outras duas coisas que aconteceram. A gente vai precisar ver sobre o cânon católico, sim, tá? Sobre os livros que eles chamavam de deuterocanônicos. Também vamos ver os livros apócrifos, tá? Nós não vamos a fundo, mas nós vamos falar também sobre o que se trata cada livro, se há algum livro que é importante para o estudo. Afinal de contas, até a última aula você vai entender junto comigo que as pessoas tiveram sim um papel na escolha do cânon, mas não o papel que comumente lhes é atribuído. Não foram pessoas que determinaram o cânon. Na verdade, eu entendo que elas responderam a ele. Nesse sentido, eu consigo dizer então para você que o cânon escolheu ele mesmo. Eu vou ficando por aqui, então eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. O like é muito importante para outras pessoas serem impactadas com esse vídeo. Tenho certeza que toda semana você vai ser notificado com uma aula nova. Afinal, o Teologia Facilitada está aqui para te ajudar a entender na prática, na teoria e no conhecimento da palavra de Deus. Um beijo no seu coração e fique com Deus. Até a próxima. Tchau.